Gente, a Fabiana chegou aqui com um histórico muito interessante de queda de cabelo e ela quer fazer um procedimento que venha disciplinar o teu fio, né, Fabiana? Que venha fazer com que o teu fio de cabelo tenha mais disciplina. E aí você me falou que você está tendo dificuldade de cuidar dele, né? Essa parte aqui da frente tem bastante, assim. Porque o que acontece, quando eu identifiquei essa queda, né, saía muito cabelo, no banho saía muito cabelo. E daí eu fiquei preocupadíssima, então eu acabei manipulando um de biotina, algo assim, sabe? Aí eu comecei a tomar e deu uma melhorada. Então eu percebi que cresceu alguns fios, mas ainda continua muito fraco, meu cabelo é todo bagunçado. Então por isso que eu te procurei, assim, pra... Antes de a gente fazer qualquer procedimento químico ou que seja uma hidratação apenas, eu até gosto de conversar para saber qual é o diagnóstico atual. Então, diagnóstico, teste de mechas, fazer uma avaliação do cabelo é muito importante. Então, essas perguntas que eu fiz para você, eu acho fundamental. Por exemplo, a questão da queda, né? Pegar, como eu peguei aqui, ó, um fio de cabelo, né? Que soltou, verificar se tem uma bolinha ali, e aí eu já percebi que você tem conhecimento, você entendeu que tem um bulbo capilar, papila dérmica, né? Ali o sistema realmente que faz o procedimento de crescimento do fio, isso é muito interessante. Mas se tratando de um cabelo que está com histórico de queda, quanto tempo mais ou menos que? Acho que é uns 5 meses. 5 meses. Eu indico a pessoa a buscar um dermatologista. Porque o dermatologista vai fazer o quê? Ele vai ouvir o teu caso, ele vai pedir um exame de sangue, principalmente, e no exame de sangue, através das plaquetas, através de tudo ali, ele vai verificar o que está necessitando. E aí eu volto a dizer, né? O nosso corpo é inteligente. O que acontece muitas vezes? Quando há uma necessidade, uma falta, uma deficiência de um nutriente, ele vai, primeira coisa, parar de enviar para o cabelo. Porque o cabelo não é um órgão. Então, assim, por ele não ser um órgão importante, vital, posso viver a vida toda sem cabelo. Mas alguns órgãos internos a gente não pode viver. Eu não posso, não é o teu caso, mas eu não posso garantir para a minha cliente um tratamento tipo hidratação ou até mesmo um alisamento, dizendo para ela que eu vou eliminar a queda. A minha dica para você, no caso, é buscar um dermatologista. Como é algo paliativo, a gente pode fazer tranquilamente o realinhamento, tá? Mas é muito importante você entender que mesmo fazendo o realinhamento, buscar, né? Ó, como eu falei, são vários fatores hoje que podem acarretar quedas de cabelo. Pode ser a própria, pode ser, por exemplo, estresse, Covid, que está acontecendo muito, quem tem Covid ou quem já teve Covid, né? Eu já tive umas 3 vezes Covid. Então isso aí também pode ser, tá? Reposição de nutrientes, ou no caso falta de nutrientes, isso pode acontecer. Pode ser, por exemplo, uma gravidez, né? Às vezes assim, a pessoa está grávida, mas não sabe, ou está grávida, né? Então, uma mulher grávida, por exemplo, o que acontece? Surge né? Algo estranho no corpo, né? É um corpo estranho dentro do outro, que também está sugando alimentos. E aí, como assim? Agora não estou entendendo mais nada. É para mandar para onde esse alimento, você entendeu? Então o cérebro ele fica assim meio perdido. Vou mandar para onde? E a mesma coisa acontece quando a criança nasce. Olha que interessante, quando você está grávida, ele começa a ficar sem entender o que está acontecendo. Quando ele entende que tem um corpo ali e que esse corpo faz parte do outro, aí ele começa a produzir mais nutrientes. Aí o teu cabelo começa a fazer o quê? Ele começa a fortalecer. 90% das mulheres grávidas, no período de 5 meses em diante, ela fala: meu cabelo ficou maravilhoso. Olha só. Meu cabelo ficou com brilho, ficou assim, ó, cresceu, que eu nunca imaginei. Na gravidez, você pode conversar com 10 mulheres, 9 vai dizer: na gravidez meu cabelo ficou maravilhoso. No início pode ter queda e depois ele fortalece. Quando a mulher ganha a criança, principalmente se for cesárea, porque quando não é cesárea, é natural, é da natureza, né? O corpo já se prepara. Isso, mas quando é cesáreo, a mulher sofre muito, porque aí tem a injeção, tem todo o preparamento, tem a cirurgia, tem um monte de coisa, tem o estresse, tem os remédios que ela toma, e aí queda. Tem a questão do anticoncepcional também, né? Que eu comentei, talvez pode. Então, assim, ó, eu posso te falar bem sincero, você deve estar associando a questão do anticoncepcional, porque foi bem na época que você parou de tomar. Foi bem na época que tudo junto, assim. Mas é isso que eu tô falando, assim, ó, o anticoncepcional, eu tenho estudado muito sobre isso,
ele não tem muito a ver com a questão do nutriente do teu corpo. A não ser que a mulher está tomando um anticoncepcional por conta própria. Quando ela está tomando um anticoncepcional, porque foi um especialista que indicou, ele já vai indicar justamente para isso, para que não haja esse distúrbio, entendeu? Tanto enquanto está tomando, quanto depois. Você conversar com mulheres que tomam anticoncepcional e ela fala assim, meu corpo está retendo bastante líquido. O problema não é o anticoncepcional em si, é qual que ela está tomando. Porque para cada pessoa tem um tipo de anticoncepcional. Por isso que é importante você passar, né, pelo médico, pelo especialista, e ele vai te indicar qual que é. Sim. Entendeu? Ele vai dizer, olha, esse aqui é o melhor para você. Né? Por isso que às vezes a mulher fala assim, nossa, eu tomei anticoncepcional e engravidei. Mas por quê? Porque às vezes o corpo dela, ele é tão mais, vamos dizer assim, forte do que o próprio remédio em si, que não tem ação nenhuma. Então eu acredito, na minha sã ignorância, que não tem a ver com... eu acho que assim, você associou a isso porque foi quando você parou. Quer ver um exemplo? Eu estava fazendo uma live ontem e uma pessoa falou assim, mulher grávida pode fazer o realinhamento? E aí eu disse o seguinte, os médicos geralmente ele vai dizer não pode. Ele vai ser bem radical. Por quê? Porque tudo que acontecer durante a gravidez e pós a gravidez, a mulher vai associar que foi o produto usado. Então, a criança pode ter já com vamos dizer assim, o histórico de que vai vir com um problema respiratório. Mas por ela não entender isso, ela fala, não, meu filho nasceu com problema no pulmão porque eu usei um realinhamento no meu cabelo. Entendeu? Sim. E aí nós profissionais, o que a gente fala? Até o 5º mês, né, o feto, a criança está em desenvolvimento. Né? Então até os 5 meses não é legal fazer mesmo. Depois dos 5 meses, tem um diagnóstico já do cabelo do feto ser formado, já tudo certinho, e ter tudo certo, sabendo que ele não vai ter problema, então também não tem problema fazer. Entendeu como é que funciona a questão? Tipo assim, a mulher vai sempre associar a algo, naquele caso ali. Então, meu filho nasceu com tal problema porque eu desobedeci o médico e fiz o realinhamento, ou fiz outro procedimento, tá? No teu caso, já pra gente não perder muito tempo, o que vai acontecer aqui, a gente vai conseguir deixar ele bem disciplinado, liso, tá? Daqui pra frente, inclusive até na própria fórmula do nosso produto, eu procuro introduzir justamente ativos que fazem o fortalecimento do fio. Então a maioria das minhas clientes, a maioria delas fala, nossa, meu cabelo cresceu muito. Mas o que vai acontecer? Os fios que já estão aqui, eles recebem esse fortalecimento, né? E quando acontece de receber o fortalecimento, obviamente, ali, né, no couro cabeludo, há um equilíbrio das glândulas sebáceas e sudoríparas. Esse equilíbrio do pH vai ajudar também a fortalecer lá na raiz. A média de queda de cabelo por dia é em torno de 100 a 120 por dia. Sim. Então, todos os dias vai haver a queda. Então, a gente fala que é o ciclo normal de vida do cabelo. Anágena, catágena e telógena. Tá? Então, a anágena é quando ele começa a nascer. É esse efeito aqui, os fiozinhos novos, né? Que a pontinha é bem fininha. Catágena é quando ele está nesse comprimento e ele continua em desenvolvimento. Catágena. E telógena é quando ele cai. Então, a gente vai fazer o realinhamento, tá? Vai dar brilho, vai dar maciez. Como eu falei, você vai perceber que vai desenvolver muito. Até foi um desafio que eu fiz com a Fernanda. Eu falei, Fernanda, teu cabelo ele vai desenvolver muito rápido. E foi o que aconteceu. Quando eu peguei o cabelo da Fernanda, que ele estava quebrando bastante, ele estava aqui, né? E ele não passava daqui. Hoje ele tá... Isso que ela não deixa cortar, né? Ela deixou recente, né? Deixou, porque a gente fez uma live e tal, e aí ela foi pressionada, né? Foi por livre espontânea pressão, né? Ela gostou. Ela gostou, foi interessante isso.